todos. Como diz a irmã Amélia, mais uma vez estamos perante o estudo do livro Os Mensageiros. Os Mensageiros é um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Esta é a segunda obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada da série André Luiz, composta por 16 livros. Esta série pode ser subdividida em duas partes: a coleção A Vida no Mundo Espiritual e obras complementares. Os Mensageiros fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro foi o de Em Nosso Lar. Portanto, esta história passa-se dentro da colónia Nosso Lar. A colónia Nosso Lar foi fundada por portugueses encarnados no Brasil no século XVI, portanto, uma colónia que se situa sobre a cidade do Rio de Janeiro. Os Mensageiros de André Luiz saem em missão de auxílio aos desencarnados, necessitados e autoaprendizagem fora da colónia, ao lado de seu amigo Vicente e sob a coordenação de Aniceto, espírito já muito instruído, que lhe ensinou muito durante esse período. Pronto. Isto é mais ou menos de uma forma muito resumida o que é que trata o livro Os Mensageiros. Para quem não esteve na primeira parte, eu vou ler um pequenino resumo do capítulo 12, A Palavra de Monteiro. Novo alerta enérgico aos médios doutrinadores e aos dirigentes de reuniões mediúnicas. É recomendada a força do exemplo e não a palavra lustrosa. O comportamento do médium na atividade profissional do comércio deve guardar paralelo com a conduta cristã, principalmente com a paciência. Esta obra é composta por 3 partes. A primeira parte, capítulo de 1 ao 13, portanto, hoje termina o primeiro capítulo, testemunhos dos médios desencarnados que, tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. No retorno pela desencarnação, seus relatos são pungentes e esclarecedores. A segunda parte vai do capítulo 14 ao 32 e a terceira parte do capítulo 33 ao 51. Então vamos fazer a leitura do livro e do capítulo. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado a observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de Mensageiros. Portanto, todo este diálogo tem a ver com André Luiz. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. O que são isso das câmaras de retificação? Elas localizam-se no nosso lar e são, portanto, feitos os tratamentos para a recuperação dos desvios do corpo espiritual, bem como para se eliminarem resíduos mentais tóxicos, não totalmente eliminados pela passagem do desencarnado pelo ambiente do umbral. O umbral são as regiões inferiores, são as trevas. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas.
Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à fraternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobre elevação lá discutem seus problemas. Nesse instante o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida e inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. O Ministério da Regeneração, entre outras tarefas, tem a função de preparar os espíritos que irão cumprir reencarnações na Terra. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor e, por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a essa colónia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato, portanto, intervalo e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espirituais são inúmeros. A saúde humana é património divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente um mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara de facto em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença,
levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Ou seja, este irmão, apesar destes disparates, entre aspas, que ele fazia, teve sempre a proteção do Pai, de Jesus e dos Espíritos bondosos. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos, entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, preservaram a estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper a existência física. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo o erro traz fraqueza e, assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desenvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo por fim a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido. André ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz podemos cair em qualquer precipício. Eu aqui faço um alerta e reportando-me um pouquinho ao livro Nosso Lar. André Luís esteve durante 8 anos no umbral. Porquê? Porque ele também, como médico e como criatura humana, enquanto encarnado, também cometeu seus erros, principalmente erros alimentares e até de vícios. Justamente, calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Pronto, e assim acaba e termina o capítulo 13. Tenho aqui uma amostra, portanto, da Colónia Nosso Lar, citando Jesus como mestre e médico. O capítulo expõe os perigos que aguardam os médicos
que fazem mercantilismo de tão sagrada profissão. A colónia do Nosso Lar divide-se tem 6 pontas, é uma estrela de 6 pontas, onde se encontram os 6 ministérios: o do esclarecimento, o da regeneração, da elevação, união divina, comunicação e de auxílio. Fazendo a reflexão do capítulo, imensos jardins cercavam o centro de mensageiros. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. André Luís estava perplexo com tantas novidades. Vicente relatou-lhe então que o Ministério do Esclarecimento há enormes pavilhões das escolas maternais, onde milhares de irmãs comentam as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Há ainda ali os centros de preparação à paternidade, a especialização médica e o Instituto de Administradores. Em todos eles, os espíritos fracassados procuram restaurar as próprias forças e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. No que concerne à medicina, os ex-médicos em bancarrota espiritual são inúmeros. Vicente relatou então o caso de um amigo exímio cirurgião que, atraído pelas aquisições monetárias, caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, a sua mente se deslocava da tarefa médica em busca dos interesses materiais. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do médico tornara-se quase nula e muitos que desencarnaram nas intervenções cirúrgicas, notando a sua irresponsabilidade, atribuíram-lhe as suas mortes físicas, votando-lhe ódio terrível. 2 deles, mais ignorantes e maldosos, o esperaram no limiar do sepulcro para atormentá-lo. E concluo assim: deste capítulo sugiro que retamos as sábias palavras de Vicente como forma de aconchego e aprimoramento à nossa alma. A saúde humana é património divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional no quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Obrigada pela atenção. E que Jesus nos abençoe.